Olá, sejam bem-vindos a mais um Além da Make. O Além da Make de hoje está incrível. Bom, estou com uma pessoa aqui, gente, deixa eu falar um pouquinho dela. Ela é uma mulher forte, determinada, que incentiva as pessoas a se expressarem da maneira que realmente elas são. Além de ser uma pessoa ativista. Olha só, hein? E de representatividade convicta. Olha só que peso, hein, gente? Que coisa, hein? Bom, seja bem-vinda ao Além da Make, Rafaela Ferreira. Obrigada, um prazer estar aqui. Amei o convite. Obrigada pela sua presença aqui. É uma presença, assim, de muita importância pra gente. Eu fico Pode muito ter feliz. certeza. Eu fico muito feliz. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Rafa, a gente preparou uma biografia incrível. Então, roda a biografia. Atriz, apresentadora, autora, educadora e produtora. Carioca, radicada em São Paulo. Viveu personagens marcantes na TV. A Juju de Malhação, a Penélope de Rebelde, a famosa Nancy de Poliana. Autora do romance LGBTQIAPN+, Eu Só Cabia nas Palavras. É apresentadora do podcast As Amigas no canal TVzinho do SBT. Nas redes sociais, ela incentiva as pessoas a serem e se expressarem como são, fomentando as pautas da representatividade e ativismo gordo. No teatro, interpretou a personagem Ana, da peça Se Existe Eu Ainda Não Encontrei, Úrsula em Sigo de Volta e nas peças A Diferença Selvagem e Leda Lingueta, além de Segura Essa Marimba. Como educadora, trabalhou em projetos como Luz, Câmera, Sertão, dentre outros projetos. Como produtora, se uniu à coletiva delas para a realização da primeira mostra Corpos Visíveis e a quinta Cine Diversidade. Recebeu o MINC em 2012, o prêmio Agente Jovem de Cultura pela iniciativa Fabriqueta Recicla. É graduada em Artes Cênicas pela Faculdade da Cidade do Rio de Janeiro e pós-graduada em Psicopedagogia pela AMB Morumbi de São Paulo. Seja bem-vinda ao Além da Make, Rafaela Ferreira. Bom, gente, incrível, né? Que pessoa linda, linda por dentro e por fora. Fora que é uma simpatia, viu? Eu estou encantada com você, de verdade. E com a sua história, né? Gente, fico muito feliz, né, de ver aí essa história toda de vida. Muito obrigada pelo carinho em contar a minha história. Fico muito feliz de estar aqui. Você sabe que se você está aqui no Além da Make é porque sua história inspira. Sim. Inspira pessoas. E hoje vai inspirar mais ainda aqui no Além da Make. Que bom. A gente vai falar um pouquinho, Rafa. Você é atriz, é apresentadora, é autora e ainda é... O que mais? Produtora. Produtora, educadora. Educadora. Sabe o que é? Gente, a gente é multifunção, a gente faz o que aparece. Tipo isso, Cada hora a gente vai descobrindo um talento novo, uma vontade nova. Um propósito novo, né? Eu acho que é meio que isso, né? Sim. E tudo isso, assim, eu faço com muito amor. Com cada uma dessas funções, eu gosto mesmo de fazer e eu procuro ir intercalando, né? Então, terminei a novela agora, lancei o livro. Né? Daqui a pouco tô dando aula, daqui a pouco tô produzindo mais alguma coisa. E tudo acaba uma coisa agregando a outra, né? Com certeza, né? Você diria que a arte nasceu com você ou depois que, em algum momento, que aflorou essa parte artística toda sua? Eu acho que todo mundo tem, né, o bichinho da arte lá dentro de si, né? Mas eu tenho que agradecer muito a minha mãe, porque ela foi uma pessoa que trabalhou muito para que esse desejo, né, se tornasse algo profissional. Ela sempre me deu muitos livros para ler, sempre me levou muito para teatro, para cinema e também me colocou em aulas, né, de dança, de teatro. Então, acho que teve essa disposição da minha mãe, talvez, né, também. Teve esse incentivo da parte dela, mas provavelmente isso já estava em você, né? Com certeza, né? Porque a criança é muito sincera, né? Ela faz o que ela quer, no que ela gosta. Exato, né? Exato. Mas eu sempre gostei muito, então sempre ficava mais, era ansiosa para ver, né, o que mais poderia vir. E cada peça de teatro que eu assistia, né? Tudo isso vai desenvolvendo muito a nossa vontade, né, de continuar.
Tanto que eu sempre digo, as pessoas que falam assim, meu sonho é ser ator, é ser atriz, eu sempre pergunto, e aí, mas você já foi no teatro? Você, né, já teve alguma experiência? Porque conforme a gente vai tendo as experiências, às vezes algumas coisas que a gente pensa que são equivocadas, a gente consegue perceber e também o desejo que a gente tem vai aumentando, né, com aquela experiência. E se realmente for de fato, como você falou, a sua mãe, ela te incentivou ali, ela te colocou, mas se não fosse isso de fato a sua vontade, você não iria, né? Com certeza. Não iria além, né? Não iria seguir, né? Isso. Ia chegar em algum momento você ia tomar um outro rumo ali na vida, mas pelo contrário, né? Você entrou de cabeça. Exato. Eu não vou dizer que eu não tive medo, né? Porque... nós todos temos, né? O medo é saudável, não é? Sim. E também porque eu não me via muito representada na televisão, né? Então eu também não conseguia muito acreditar que o meu sonho era possível, porque quando eu olhava para a TV, existiam muitas poucas representações de corpos como o meu, e as poucas que existiam, muitas vezes, eram estereotipadas, né? Eram personagens mais caricaturais. Então eu olhava assim para a TV e ficava, será que eu posso mesmo ser atriz? Você não se via daquela maneira... Difícil, hein? Escolhi uma palavra complicada. Agora você repete a palavra. Você não via dessa maneira, não me via de uma forma, né? Como uma caricatura, né? Eu queria conseguir estar na televisão e representar a maioria das mulheres que eu conheço, né? E que tem corpos iguais aos meus, né? Então, assim, eu pensava... A realidade, né? Exatamente. A nossa realidade, né? Rafa, você se considera uma mulher que encara os desafios de frente, correto? Com certeza. Bom, foi assim como atriz, tanto em TVs como em teatro. Como apresentadora em podcast, As Amigas, né? Que tudo! Como educadora, como escritora. Mas dentro dessas atividades, qual delas que você se sentiu assim mais desafiada? Eu acho que sempre as primeiras vezes, em cada uma delas, assim, são os momentos em que você se sente mais desafiado, porque você nunca fez, né? Por exemplo, esse livro é meu primeiro romance. Foi um desafio para mim conseguir fazer pela primeira vez, porque depois a gente já sabe, né? Que pode dar esse tipo de problema, pode acontecer tal coisa. A gente já tira mais de letra, né? Tem aquela ansiedade do início, de tudo que você vai começar, né? Mas eu acho que você já sabe aonde pode dar errado, onde não pode, aonde você consegue dar aquela, né? Mas eu amo um desafio, então eu tô sempre me desafiando aí nessas primeiras vezes, né? Então, quem sabe daqui a pouco eu não surjo com outra ideia aí, né? Agora foi ser escritora e enfim. Então, pra você, todas as vezes, você tem aquele friozinho na barriga. Tenho, com certeza, gente. Ator não perde friozinho na barriga nunca. Eu também sinto um friozinho na barriga antes de apresentar. Eu acho que é gostoso até, né? Faz parte do trabalho você se preparar. E a gente tá, né, sempre exposto a o que vier, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Quando a gente entra numa peça de teatro, por mais que a gente tenha ensaiado 3 meses, né? Tudo que vai acontecer, chega lá, alguma coisa não acontece como a gente esperava. É o ao vivo, né? É a questão do ao vivo, né? A gente tá ali, por mais que eu faça aqui várias perguntas aqui, por exemplo, eu chego aqui, a gente começa a conversar, desenrolar de uma outra forma, né? O curso vai para um outro caminho, né? A gente tem que ser bom de gingado, né? Tem que conseguir conseguir se encaixar ali com o que a vida tá apresentando, né? E não com o que a gente esperava que ela fosse dar. É verdade. Porque, por exemplo, você como peça de teatro, por exemplo, você pega vários dias, tipo sexta, sábado, domingo, ou sei lá, nenhum dia é igual ao outro. Não mesmo. Assim como o público também, né? Não é o mesmo. E a gente não é o mesmo, né? Então a gente chega ali. E engraçado, né? O mesmo texto, a mesma história. Sim. Olha só. Mas a gente muda, né? A gente acorda cada dia de um jeito. Um dia a gente tá se sentindo mais feliz, no outro dia menos. Um dia a gente tá mais saudável, no outro dia nem tanto, né? E por falar nessa questão, que todos os dias são diferentes do outro, mesmo você tendo todo um texto. Então, as pessoas também, ninguém é igual a ninguém. Sim. Né? Então, eu acho que é essa questão também que é muito importante, que você enfatiza muito nas suas postagens, nas suas redes, agora com o seu livro. Sim. Né? É a questão de aceitação, né? Fala um pouquinho disso pra você, como é que foi tudo isso
Em que momento que você falou, não, pera um pouquinho, eu sou assim e é isso, né? Enfim, me fala um pouquinho desse processo, sabe? Eu sinto que a nossa sociedade, assim, como um todo, a gente, logo que a criança nasce, a gente já quer colocar ela em várias caixinhas, Exato. né? Meninos azul, menina rosa, né? Enfim, entre outras coisas, né? A gente tenta colocar padrões, né? Em padrões, Postos, né? Assim. E conforme a gente vai se desenvolvendo, esses padrões vão ficando cada vez mais exigentes, vamos dizer assim, Sim. né? Então, você tem que ter o cabelo X, o nariz tal, a barriga tal. Exato. Sendo que nós somos seres humanos e nós temos corpos que simplesmente são, né? Sim. A gente não tem como ficar mudando o tempo inteiro quem a gente colocando exatamente um tipo como padrão. Não existe, né? E eu sinto que o padrão de beleza, ele é uma meta inatingível para qualquer pessoa. Mesmo se a gente parar para pensar aqui, né? O que é o padrão de beleza? Aí a gente vai desenhar uma pessoa. Essa pessoa pode existir no mundo real. Você vai lá e pergunta para ela, mas você ela se sente bonita? Né? Ela vai falar, ai não, eu queria tanto mudar isso, mudar aquilo. Porque o padrão de beleza é algo inatingível a todas as pessoas, né? Exatamente. É justamente para que a gente fique sempre em busca de algo que nunca vai chegar, né? Algo que é inatingível mesmo. Então, para mim, começou assim, eu comecei a ter essa percepção mais ou menos quando eu entrei na faculdade de teatro, porque ali o espaço do corpo... ele é tudo, né? O trabalho do ator, né? Utiliza essa grande ferramenta que é o corpo, né? Então ali pra mim isso tudo começou a ficar bem nítido, porque antes eu ficava me perguntando, será que eu posso? E ali eu vi, eu posso, eu sou capaz. Não adianta as pessoas dizerem que eu não sou capaz. Eu entro ali, faço e mostro que eu sou capaz, né? Exatamente. Então começou mais ou menos aí. Nesse período. Porque até então você mesmo se questionava, será que eu estou num padrão, será que eu não estou? Porque a gente se questiona, né? Todos os dias a gente se questiona, né? Mas chega um momento que eu acho que, eu não sei dizer se é a maturidade que a gente obtém, e isso não é questão de idade, né? Cada um tem essa maturidade no seu tempo. Exato. Né? Então eu acho que daí onde você fala, não, é que nem o título do seu livro, né? Eu caibo, né? Nas palavras, ou eu não caibo nas palavras, enfim, né? O título vem muito de um lugar assim, eu só cabia nas palavras porque a Giovana, que é a protagonista do livro, né? Ela é uma adolescente de 16 anos. E ela, com ela mesma, não tem questões em relação ao corpo dela. Ela sempre foi uma adolescente gorda, uma criança gorda, mas ela não tem questões com isso. Mas a opinião externa começa a ficar muito forte, né? Dentro da família, no ambiente escolar, em todos os lugares ela começa a sentir uma cobrança muito forte em relação ao corpo dela. E aí ela encontra refúgio dentro das palavras. É nas palavras que ela vai conseguir se encontrar e ser quem ela é, sem medo, né? Sim, a gente tá falando desse assunto, mas é um assunto, assim, muito importante e necessário de se falar, né? Porque nem todas as pessoas conseguem se resolver com relação a isso, com as opiniões externas, né? Tem muitos casos que as pessoas ficam muito depressivas por conta disso, né? Porque afetam realmente a pessoa. Você soube lidar muito bem com isso, você entrou no teatro, onde, imagina, você consegue ver essa questão de uma outra forma, mas tem muita gente que não consegue ver dessa maneira, né? Então isso é muito importante e você fala muito disso nas suas redes, né? Falo sobre isso nas minhas redes, eu falo sobre isso em tudo quanto é lugar, gente, porque eu acho muito importante a gente trazer esse assunto para que ele fique visível, né? Porque muitas vezes a gente tenta esconder, né? Exatamente. A pessoa, fulano não tá muito bem, e aí vai deixando fulano pro canto. Não, por que fulano não tá muito bem, né? Exatamente. O que tá acontecendo, o que tá deixando, o que tá adoecendo as pessoas, né? E mais de metade das mulheres tem problema de autoestima. Então, esse é um problema muito sério. A gente tem que conversar sobre isso, porque enquanto a gente ficar buscando algo lá fora, uma imagem que não condiz com a nossa, né? A gente vai ficar mal mesmo. Então, é importante a gente conseguir olhar pra dentro, né? E eu sei que isso não é fácil. Eu não tô dizendo isso num lugar assim que, é muito fácil, porque
eu, enquanto pessoa gorda, posso ter a melhor autoestima do mundo, que eu vou continuar tendo dificuldade de ter acesso às roletas dos transportes, às poltronas de avião. Eu vou continuar tendo direitos negados, acesso limitado ao mercado de trabalho, entre outras coisas. Sim. Então, não adianta a gente falar só como a questão da autoestima, né? A gordofobia, ela transpassa isso. Eu queria até aproveitar isso e perguntar para vocês se isso tem a ver com preconceito para você. É um preconceito claro ou ele é implícito? Ele é um preconceito estrutural, né? A gordofobia, uma amiga minha, Dani Rudes, que é uma mulher gorda e negra maravilhosa, deu uma imagem que eu gostaria muito de usar ela. Ela estava falando sobre o racismo e a gordofobia, e eles são como o cimento das paredes, né? Eles estão aqui. A gente está vivendo e isso está aqui. Então, nada impede, por exemplo, que eu mesma tenha uma atitude gordofóbica. Eu acredito que, depois de tanto tempo de estudo, preparação, talvez eu consiga evitar isso. Mas todos nós temos esse tipo de pensamento. É cultural, né? Nós somos educados. Nós somos educados dessa maneira. E a gente vê o outro, né, o tempo inteiro. É tão comum a gente ver alguém falar: tô gorda, quero emagrecer. Ai, meu Deus, minha barriga, preciso emagrecer tantos quilos. A gente vê isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, é difícil, né, a gente pensar que isso está em outro lugar. Isso está aqui dentro. Eu acho que é difícil mensurar o que é o normal e o que não é na hora de falar desse assunto, né? Porque, por exemplo, você pode virar e falar, mesmo você tendo, pesando quanto você pesa, tendo o corpo que você tem, você pode falar, não, mas eu gostaria de ter uns quilinhos a menos aqui, isso aqui tá me incomodando aqui. Tem algum problema em falar isso? Não, cada um tem a liberdade, né, de querer o que for no seu corpo. Agora, quando uma pessoa que é magra, né, olha pra você, gorda, e fala do seu lado, eu tenho que emagrecer, você pensa o quê? O que essa pessoa pensa sobre mim? O que ela tá pensando então sobre que eu sou? E geralmente a pessoa fica muito sem graça imediatamente, ela vira pra você e fala alguma coisa do tipo assim, ah não, mas pra você tá ótimo, né? Isso não tem a ver com você. Eu já vi várias vezes as pessoas fazendo isso, tipo, falando dela mesma, uma pessoa magra falando com outra pessoa que é gordinha, e aí... eu vou te dar uma dica. Pode falar a palavra gorda. Gorda não é palavrão. Gorda é o que eu sou. Tipo, você pode ser uma pessoa magra, pode ser uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma pessoa negra, né? Eu sou uma pessoa gorda. Então, pode usar essa palavra sem medo. Não é ruim. Nem, assim, enfim, não é ruim mesmo. Eu tô lembrando de uma situação, isso que você tá falando, por exemplo, eu tô lembrando de uma situação na praia. Às vezes uma amiga super magra falando para outras amigas que são gordas, do tipo, eu preciso emagrecer, não sei o quê. E aí você vê a cara de desconforto das outras amigas e que de repente estão lidando bem com esse corpo. Esse final de semana mesmo, tinha uma amiga que virou e falou assim, eu não quero saber nada dessas coisas de emagrecer, eu estou bem, eu estou feliz. O que me importa é ver alguma coisa para que eu controle a minha ansiedade, algo que deixe minha casa boa, seja o que for, mas eu estou bem. E aí as outras pessoas também se incomodam com isso. Você já percebeu isso alguma vez, Rafa? Total. As pessoas se incomodam muito. Eu acho que quanto mais felizes as pessoas ficam, mais incomoda, né? Qualquer forma incomoda, de qualquer forma. Meu Deus do céu. Mas realmente, quando uma pessoa tá de bem com o próprio corpo, né? E ela tá buscando saúde, porque o que acontece a gente teve uma imagem muito errada, por exemplo, do exercício físico, né? Eu pratico exercícios físicos semanalmente, 2, 3 vezes por semana, mas a gente foi educado de que exercício físico é punição, emagrecimento, né? É isso que a gente pensa. Não, eu tenho que fazer porque eu comi. Eu tenho que fazer porque eu tenho que ter o corpo tal. E não, o exercício físico, ele é bom para qualquer pessoa, tendo o corpo que for, né? Na verdade, o importante de tudo isso é você ter uma vida saudável. Exato. Independente de corpo, independente de quanto você pesa, quanto você não pesa, de definição de corpo. Eu acho que é essa busca que a gente tem que ter, né? E as pessoas, na verdade, buscam de forma errada. Só vai pra academia quando quer emagrecer, quando quer moldar o corpo. E não é isso.
Né? Elas são educadas assim mesmo, né? Por exemplo, muitas pessoas gordas têm medo ou vergonha de estar num ambiente de academia. E isso é muito ruim. Porque isso é mais um acesso que é negado. E a pessoa não se sente bem de ir para a academia, por exemplo, porque ela sente olhares de julgamento. Ou a primeira coisa que acontece é você entrou na academia, aí as pessoas já começam. E agora vai emagrecer. Quem disse que essa é a meta daquela pessoa? Exatamente. Né? Cada um busca a atividade física por um motivo, né? A ansiedade, né? Como a gente acabou de ouvir. E para ter muitas uma rotina coisas saudável, para ser saudável, independente de perder peso ou não. Porque faz bem, né? Você sai dali feliz, você sai dali, né? Os hormônios todos rodam ali dentro do seu corpo, você sai dali feliz, contemplada, né? Então, é importante que todo mundo tenha acesso sem esse julgamento. Essa consciência de não julgar. Exato, né? Exato. Então, ir à praia é importante pra caramba, né? Botar seu biquíni lá verdade. E poder ir à praia e se sentir aceita naquele lugar. E não ter olhares de julgamento, né? Exato. Eu acho que isso é que incomoda. Não é o fato de você estar gordinha, você ser gorda, que nem você falou. Mas a questão é do julgamento, do olhar do julgamento das outras pessoas. Não é isso que incomoda? Eu acho que assim, o olhar de julgamento, com o tempo, você consegue se treinar muito, né? O que me incomoda é a gente não ter acesso. É quando isso entra no lugar... Por que a gente tem que se acostumar com o olhar do julgamento? Porque, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar a cabeça do outro completamente. Mas será que a gente também... Que as pessoas não têm que tomar essa consciência? Com certeza. Será que as pessoas não têm que ter essa empatia? Eu concordo com você. Você concorda? Concordo. Mas o que eu percebo é que pedir um pouquinho demais atualmente. Ai, gente. Porque, não, eu tô dizendo isso assim, na realidade do que... Sim. No mundo ideal, eu amaria isso. Tipo, ninguém julga, cada um é o que é e pronto. Mas para a pessoa que está sofrendo essa violência, se eu disser para ela que isso não vai acontecer, vai ser uma mentira. Ela vai ter que aprender a se blindar, sim, dos olhares de julgamento, sabe? E isso não é fácil. O livro fala sobre o processo da Giovana de descobrir como que ela... Mais uma questão que a pessoa tem que saber lidar. Né? Então, exato. Olha só quantas questões. Exato. Né? Bom, gente, o papo tá incrível, mas eu preciso ir para um rápido intervalo e a gente já volta. Olá, eu sou Flávia Salim, idealizadora do Movimento Inspira Mulheres. Nós estamos aqui há 4 anos trazendo histórias inspiradoras. Aqui é um espaço onde nós eliminamos a competição, ou seja, mais empatia, e aqui essa é a prática maior, a união de mulheres para fazermos não só a força, para sermos mais unidas, para realizarmos mais. E para quem é esse movimento? Para todas as mulheres que queiram ser inspiração e se inspirar em outras mulheres. Para mulheres que acreditam em outras mulheres, podemos criar maiores conexões, podemos crescer e contribuir mais uma com as outras. Aqui no Inspira Mulheres, você conta com lives com mulheres inspiradoras, com eventos presenciais semestrais, com o Clube do Movimento Inspira Mulheres, onde há um network e muitas oportunidades. E você vai encontrar aqui uma forma muito simples de crescer pessoalmente e profissionalmente, de se tornar a mulher realizadora que você é. O melhor do Brasil está aqui. Vegano e artesanal. Bruma Fixante. Tecnologia que vem da natureza. Resistência. 100% brasileiro. Vitamina C. Linha de beleza Cláudia Zani. A mistura que faz a beleza do Brasil. Bom,
voltamos do intervalo e a gente já estava aqui na interação, né, Rafa? A gente já estava fazendo quase uma entrevista à parte aqui, viu, gente? Devia ter gravado, viu, diretor? Devia ter gravado para mostrar ali nos bastidores. Super bastidores, mas não, a Ou gente vai pra falar lá, tudo né? aqui. Deixa pra lá. Bom, inclusive a Flávia aqui tá que tá, né? Sim. Pois é, hein, Flávia? Aliás, eu quero até fazer uma perguntinha da caixinha. Eu quero fazer uma perguntinha. Pode ser, Rafa, agora? Agora, Flávia, pode mandar. Ó, vamos lá, hein? Vamos lá. Eu pego a primeira, a segunda, a terceira. O que você Meu Deus, acha que aqui, medo. Rafa? Ai, Gente, as perguntas aqui não são escolhidas, não, hein? Sente aí, Flávia, sente aí, passa a mãozinha, sente aí. A energia. Ah, olha, Foi. peguei uma aqui. Vamos lá. Você consegue rir de si mesma? Muito! Eu adoro rir de mim mesma, assim, muito. Eu sei que na hora a gente não ri, né? Na hora que a gente passa perrengue, a gente passa ri perrengue. sozinha, né? É, mas depois eu rio tanto de mim, eu fico lá, ai, gente, não acredito Que signo que eu você fiz é? isso. Sou aquariana. Ai, como que é aquariano, gente? Quem que fala sobre Eu signo entendo aqui? nada de signo. Gente. Eu acho que aquariano é sempre Fala. uma pessoa tão zen. Pra mim, os aquarianos são zen. E você, Clau, consegue rir de si mesma? Eu dou risada bastante depois, né? Primeiro eu choro, porque canceriano chora, né? Canceriano chora de raiva, chora porque tá feliz, tudo canceriano chora. Comercial de margarina, tipo isso. Depois a gente ri. Olha Coisa só. de mulher, né? Eu choro muito também, viu? Você chora, choro com aquariano qualquer chora? coisa. Não, eu choro com série, com comercial. Gente, com tudo. Comercial de Natal, que a galera já faz Meu Deus. uma publicidade um pouco mais Eu paro pra emotiva. assistir assim quando eu tô chorando. Minha filha pequenininha, Leonina, né? Mamãe, você tá chorando? Eu falo, não foi nada. Eu choro Ai, muito. gente. Adoro reality de makeover, assim, né? Que chega e muda a vida da pessoa. Eu choro. Nossa, aquele queer eye, meu Deus do céu. Eu boto aquilo pra sofrer, sabe? Eu boto não assim dá. que eu choro. Não, e aí quando- fico, ai que bom, olha como ela se transformou. Eu fico assim, adoro. Aí, gente, é sobre isso, né? Sobre as emoções à flor da pele, entendeu? É isso. Bom, quando você escolheu a questão tanto do título do livro, né? Sobre caber nas palavras, e a questão de ser um romance. Como que você definiu tudo isso? Como foi essa escolha? Olha, o processo de virar um romance foi assim, já no processo criativo. Eu já estava escrevendo, na verdade eu escrevi um livro inteiro autobiográfico. E aí eu comecei a procurar onde que eu ia lançar, qual editora eu ia escolher e tal. E nesse processo eu comecei a perceber que talvez fosse mais legal um romance do que uma autobiografia. É esse nosso lado chorona, é isso? Você gostou dessa coisa emotiva, né? É porque eu fiquei pensando assim, se for autobiográfico, só vai chegar quem já me conhece, né? Ou quem tá debatendo esses mesmos assuntos. Agora o romance, ele abre as portas. Atinge mais pessoas, né? Para qualquer pessoa que lê esse livro, pode se identificar com a protagonista e com as outras personagens, né? Todo mundo vive questões como as que a Giovanna vive. Então, eu achei mais legal a gente ir para ficção. E também, indo para ficção, eu escolhi a adolescência, né, da Giovanna. A Giovanna tem 16 anos. E por que eu fiz isso? Porque a adolescência foi um dos períodos mais difíceis para mim, né? Pra todas as meninas, acho que para todo mundo, principalmente, né? É um momento onde seu corpo muda sim. e você nem acompanha direito, às vezes você nem entende direito o que está acontecendo com o seu O turbilhão corpo. de coisas que tá acontecendo, turbilhão de mudanças, né? Sim, e tudo muito cobranças, rápido. né? De que você tem que escolher sua profissão, de que você tem que se relacionar com pessoas, que você tem que encontrar o amor, que, enfim, são muitas cobranças ali. Então eu escolhi falar dessa época por isso. E o título, Eu Só Cabia nas Palavras, tem uma relação com a Giovanna se encontrar refúgio nas palavras, né? Então ela, quando não consegue lidar com o que está acontecendo em volta dela, ela escreve, ela lê, ela escreve roteiros dos vídeos que ela posta, né? Porque a Giovanna é tiktoker, tá, gente? A Giovanna... A Giovanna é geração internet, né, querida? É outra geração. Isso, ela faz lá os vídeos dela, né? A princípio ela não mostra o rosto, então fica bem a cargo das palavras dela. Mas durante o processo do livro, ela Por vai isso a questão das entendendo. palavras. Olha só, gente, já tô dando um spoiler aqui do que tem nesse livro, hein?
E ela vai se entendendo, né? Ela vai entendendo o poder das palavras dela e como colocar essas palavras para fora. E ela também vai ganhando força com ela mesma, né? Tem um processo muito interessante que acontece também, é que ela se apaixona pela primeira vez, entra na escola, né, a Lisa, e elas se tornam, assim, melhores amigas imediatamente, e uma acaba causando uma revolução na vida da outra, e elas descobrem o amor, né? O amor romântico e também o amor próprio, né? Dentro desse processo, elas vão se encontrando. E é um livro muito especial pra mim. Deu um baita spoiler aqui, hein, gente, que eu tô curiosa pra ler, hein? Bom, a Giovanna, ela existe de fato ou ela é uma personagem que você criou? É uma personagem que eu criei e eu emprestei pra ela histórias minhas, histórias de seguidoras, histórias de amigas. Você fez um mix aí de emoções na adolescência, Exato. Um mix de amores, um mix de confusões. Eu fui ouvindo histórias, ai, comigo foi assim, comigo foi aquilo. E tem um monte de coisa que ela vive que aconteceu comigo, que eu aproveitei daquele autobiográfico lá, né? Porque na história autobiográfica tinha a parte, né, da adolescência. Então eu aproveitei algumas histórias da adolescência e emprestei pra ela. Eu sempre convido os meus leitores a descobrir o que aconteceu na vida da Giovanna, o que aconteceu na da Rafa também. Né? Olha só, hein, gente? Vai ficar um questionamento aí, hein? Fica aí. Ponto de interrogação aí. Bom, eu iria fazer outra pergunta sobre o que quis dizer o título, mas você meio que já falou mais ou menos, né? Sim. Mas você tem uma convicção, assim, de realmente o que quis dizer o título? Olha, a sensação de não caber é uma sensação que acompanha muito a pessoa que tem o corpo gordo ou a pessoa que está descobrindo sua sexualidade, a pessoa que tem qualquer característica que é apontada, né, de fora, né? E às vezes são características que dizem muito respeito a quem você é, o seu cabelo, o seu corpo, né? Então essa sensação de não caber é uma sensação que me acompanhou muito a vida inteira, né? E então o livro acompanha também esse processo da Giovanna, dela não caber e dela encontrar uma rachadura e abrir um buraco e caber no lugar onde ela quer caber, né? Sim. Porque eu acho que isso que é o importante, é a gente estar nos lugares que a gente quer e não aonde dizem que a gente tem que estar, né? Você acha que, por exemplo, falando da Giovanna, eu já tô imaginando a Giovanna aqui, gente, já tá falando, eu fico imaginando a Giovanna. Você acha que essa questão dela, primeiro, mostrar a força dela através das palavras, depois se mostrar realmente quem é isso deu uma força para ela? Na questão de autoridade, né? De dizer, olha, eu falo isso, mas com convicção e, tipo, depois que ela deu a cara a tapa, enfim, não sei, gente, eu já tô aqui imaginando a Giovanna aqui na minha frente. O que você acha com relação a isso? O que você pensou com relação a isso? Eu acho que... Agora deu um nó na cabeça dela, né? Olha só! Conforme a gente se conhece, né? A gente se descobre, a gente vai tendo naturalmente mais... acreditando mais, né? No que a gente pensa, que a gente é capaz, né? E eu acho que isso vai levando a gente pra frente, porque né? O que acontece? O adolescente ele tem muito problema em se expressar. Por isso que eu tô te falando, você acha que essa questão dela ter colocado pra fora primeiro a voz, primeiro o que ela pensa, primeiro saber se posicionar com relação às palavras, eu acho que talvez isso tenha dado mais força para ela se posicionar com relação à imagem, enfim, ao que ela queria se posicionar. Você acha que é meio que por aí? Ah, com certeza. Né? O processo da gente escrever, né, da gente dizer aquilo que a gente pensa é muito importante, né? Isso traz pra gente uma autonomia, né? Uma sensação de eu posso falar o que eu penso, Sim, né? E aí quando você se mostra, você fala, peraí, eu tô aqui, sou eu a pessoa que tá falando aqui. Sim. Que bacana, né? Olha só, gente, como a imaginação da gente vai longe, hein? Olha só, eu nem li o livro ainda, eu quero ler. Ó, tá vendo? Então essa questão que a gente falou aqui sobre a escrita, você acha que é muito importante essa questão na adolescência, né? Porque é uma forma da... Tanto que muitos adolescentes têm dia diário, lembra? Então, porque... Depois virou blog. Exato. E hoje é como... E foi indo as coisas, né? Fluindo, né? E você acha que, por exemplo, o teatro
te ajudou muito nessa questão. A Giovana faz teatro? Claro que a Giovana faz teatro, gente. Eu coloquei a Giovana para fazer teatro, porque para mim foi realmente o lugar onde eu consegui sair de toda essa informação externa sobre quem eu sou. Porque foi bem nessa época da adolescência, né? Que eu você comecei a fazer teatro. com 13 anos. Comecei a fazer teatro Na com época 13 começou anos. a explodir a adolescência, assim, Rafa, né? no teatro você sofreu preconceito ou você foi bem aceita? Foi um ambiente bom para você? Flávia, adorei sua pergunta, porque assim, tá para existir um povo mais livre do que o povo de teatro. Eu fui muito bem aceita mesmo. No teatro a gente expõe muito as nossas vulnerabilidades, a gente precisa se expor de todas as formas, né? Então, geralmente é um ambiente muito acolhedor, muito preparado, porque você vê o amigo ali, né, sendo vulnerável e você pensa, eu também vou estar ali daqui a pouco também, né? Então tem um ambiente muito acolhedor e isso possibilita a gente se descobrir, né? Muita gente faz teatro porque, eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar em público. E às vezes até vai para outras profissões, né? Com se certeza. descobrem outras profissões dentro do teatro, né? Porque se soltam realmente, né? E se permitem, como é permitem, feito, não é? né? Eu acho que é essa questão, é se permitir, né? Sim. Essa questão que você falou, ser livre, eu acho que é tudo, é isso, gente. É Você sabe liberdade. que nessa coisa do teatro, eu várias vezes indiquei para alguns clientes, inclusive para o meu filho, faça teatro. Para que você se solte, eu ainda vou fazer teatro, gente. Porque não é só você, Rafa, que tem amigos e amigas que ainda ser atriz, eu também. Vamos fazer juntas, Flávia? Eu Bora topo. fazer juntas. Bora! Olha Bora só, fazer hein? juntas. É muito legal, tem muito curso de teatro que é para profissionais, assim, né, adultos e pessoas que têm outras profissões e que querem usar o teatro como uma ferramenta para ficar melhor ali, né? E eu recomendo sempre teatro em todas as ocasiões mesmo. Eu tenho um amigo agora que acabou de ir, ele tem 35 anos e ele foi para uma aula de teatro, assim, né, meio sem saber o que esperar ele. E ele falou, nossa, eu fui tão acolhido, eu contei uma história tão profunda, eu nem imaginava que eu ia acessar esse lugar, né? E isso é muito importante. E quando você falou das profissões, é algo que eu sempre gosto de pensar. Muita gente entende que quer ser ator, porque é o que chega, né, da produção, né, audiovisual, principalmente. Sim. O que chega é a cara ali do ator. Sim. A pessoa vai fazer teatro e ela começa a entender, alguém tem que iluminar, alguém tem que gravar, o figurino. E às vezes a pessoa consegue realmente descobrir uma profissão ali dentro, né? Isso falando de adolescentes, né? Que não deixa de ser arte, né? Não deixa de ser artístico, né? A nossa profissão é muito artística. Eu sou maquiadora, então é uma coisa muito artística, né? Eu tenho muito isso na veia também. Então eu acho que é essa questão. Tá me faltando um curso de teatro, viu? Agora eu vou encarar com a Flávia. Vamos lá. Então, aproveitando, eu vou fazer uma pergunta da nossa caixinha. Eu acho que dessa vez eu vou mandar logo duas. Nossa! De cara. Você consegue enxergar o lado positivo das coisas, Rafa? Olha, sim, eu sou uma pessoa que tem uma tendência otimista, né? Dá pra perceber. Mas sempre, ou você às vezes fala... Não, mas eu acho que é importante a gente saber que nem tudo é bom, né? Sim. Porque, enfim, não é tudo que é positivo de verdade. Mas tudo tem seu lado positivo, não Tudo tem seu lado positivo. Até mesmo as coisas que a gente erra, que a gente faz errado, quando você vê, você fala, não, mas se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria visto dessa maneira, não teria feito isso, não teria aprendido. Então tudo acho que tem seu lado positivo. Mas a gente precisa passar pelas coisas ruins também, né? A vida, ela oferece... Esse é o lado positivo também? Ela oferece as duas coisas pra gente, né? Verdade. Então eu gosto de olhar pelo lado positivo, mas eu também não gosto de esquecer, né? De fingir que, tudo é só tudo positivo. Flores, né? Exato. Não é tudo poliana. Exatamente. Poliana foram 6 anos. Então, vou mandar a segunda. Opa, agora. Outra, vamos lá. Gente, tá impossível, parece brincadeira, mas é sério. Ai. Qual imagem você tem de si mesma? E é pro autoconhecimento isso. Olha, eu me vejo como uma pessoa muito forte, uma pessoa que acredita muito nos próprios sonhos e que gosta muito de correr atrás dos próprios sonhos.
Eu me vejo como uma pessoa alegre, né? E que gosto muito de estar perto de quem eu amo. E gosto muito de ajudar as pessoas que eu amo. Tá bom? Tá bom, Flávia? Tá bom ou diz mais? Tá bom, Flávia? Lógico que tá, eu amei. Bom, é o seguinte. Eu quero te fazer uma proposta. Olha só, hoje o dia tá cheio de surpresas, hein? Cheio de coisas. Para participar de um quiz, vamos dizer assim. Um quadro especialmente para você. Olha enfim. Só. Mas depois do intervalo. Vamos ficar surpresa aqui. Pode ser? Pode, já fiquei curiosa. Vamos pro intervalinho, então eu já voltei. Perder tempo com vacilação. Se não gostou, meu bem, então parte. Que eu tô de boa, solta no mundão. Modo solteira ativado, que hoje eu tô naquele pique. E às vezes chique, eu tô de boa, tranquila, malandro, eu tô na pista, eu tô de boa. Pode falar da minha vida, eu tô de boa, tranquila, malandro, eu tô na pista, eu tô de boa, tranquila. Às vezes nego fala porque não aceita um fora. Não vem me controlar, mandar em mim. Vacilou, agora chora. Modo solteira ativado, que hoje eu tô naquele pique. Detona. E às vezes chique, eu tô de boa, tranquila, malandro, eu tô na pista, eu tô de boa. Pode falar da minha vida, eu tô de boa, tranquila, malandro, eu tô na pista, eu tô de boa, tranquila. Vai, eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. It's the ones close to you that you gotta watch. Make sure you leave it everything you brought. Pirates on the yacht, give me what you got. I'm eating good, but still I like to stir the pot. You are now in tune with that bomb shit. I am coming through like a comet. Commas, profit, all in my pocket. That's knowledge, I'm about to come through and make a deposit. I am coming through. Voltamos no intervalo. Bom, o papo tá incrível, viu, gente? Mas eu sei que vocês estão esperando o quiz, que é surpresa. Mas primeiro vamos além com Flávia Salim? Vamos! Vamos além com Flávia Salim. Rafa, eu anotei algumas coisas aqui para falar para você sobre o que eu percebi de tudo que você falou. Como você sabe, eu sou coach e eu faço análise de perfil comportamental. E pelo pouco que eu vi aqui de você, eu estou tremendamente apaixonada. Uma porque eu adoro histórias de mulheres. Ainda mais histórias como essas suas. Histórias de uma mulher destemida. Uma história autêntica. Uma história de alguém que tem coragem de se mostrar como é, independente do que os outros dizem. Em alguns momentos que você falou, eu até vi algumas situações. Eu talvez me vi em alguns olhares. Mas eu posso dizer para você, você é uma mulher que não só cativa, você educa, não como uma educadora só. Você está mostrando para nós que existe espaço para todo mundo. E parabéns, parabéns, porque você está mostrando para algumas pessoas que ninguém precisa caber no mundo de ninguém. Ninguém precisa caber dentro de padrões, somente dentro de si mesmo, somente para ser e pertencer a si mesmo. Eu vi em você uma mulher que enfrenta uma realidade e encoraja uma multidão
Eu vi em você uma coragem de ser quem você é, uma sonhadora que realiza seus sonhos, porque você não corre só atrás, você persegue seus sonhos, você persiste e faz o que deve ser feito. Você nos inspira. Obrigada por estar aqui no Além da Make. E vamos além! Ai, meu Deus, fiquei emocionada. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Que lindas essas palavras. Adorei! Você se viu nessas palavras? Super, eu me senti muito emocionada mesmo. É muito legal quando a gente é reconhecido, né? Quando que a gente que fala muito, a gente vai a vários lugares levar esse discurso. Não chora não, porque a chorona aqui já vai querer chorar. A gente, né, tá sempre numa postura muito forte, né? E foi muito, muito bonito, assim, poder ouvir de uma forma tão sensível, né, a percepção dela, né? E eu me sinto reconhecida, eu me sinto vista de verdade, né? Então, isso é muito bonito, porque não é sempre que as pessoas, primeiro, têm um olhar carinhoso e, segundo, tem a grandeza de falar, né? De dizer isso, né? Então, Flávia, muito obrigada pelas suas palavras. Bom, e depois disso, depois das palavras de Flávia Salim... Depois de toda a minha emoção, vamos pro quiz! Agora eu dei um nome para esse quiz. Interpretem como quiserem interpretar, entendeu? Porque é assim, aqui no Além da Make é assim, a gente vai além. E seja bem-vindo ao quadro Se Eu Fosse Eu, propósito, seria mais eu. E aí, deu para entender? Bom, enfim, fica aí a interpretação, a margem para interpretação. Vamos lá. Nesse quadro, eu vou falar uma frase e você, com uma palavra, você vai completar. Nossa, vamos lá. Eu sou boa nisso que vocês têm que ver, hein? Mas vamos lá. Você complete com a primeira palavra que vier à mente de acordo com o que eu te falar. Tá bom? Para você, o mundo precisa ser mais... empático. O que não cabe na palavra, cabe no... O pensamento? Eu fiquei com medo que eu ia falar. Eu também fiquei com medo. Fiquei com medo, assim, será que... Olha só, né? É a primeira palavra, pode falar. Sua vida plena depende de... Eu tá bem. Foram duas, né? Autoestima é o poder de... De se olhar com amor. Eu não consigo falar uma palavra, eu sou várias palavras, gente. Ela não cabe em uma só, uma só, precisa de várias. Tem horror a... preconceito. Tem admiração por... por gratidão, mas não é essa palavra que eu queria falar, é quando você se doa pro outro. Enfim, não veio a palavra, mas é esse sentimento de você se abrir pro outro. Tá. Quanto mais conheço os seres humanos, mais... Gosto da educação. Adoro quando para pra pensar. A beleza de cada um cabe... em si, né? Em quem você é. Por último, deixa uma mensagem para as amigas, só que em forma de poesia ou romance, pode ser? Olha só, gente. Vou dizer assim, com coração mesmo pra vocês. Gente, sejam quem vocês são, façam o que vocês querem fazer. Se as pessoas disserem pra você, não, isso não é pra você, isso não é bom, não acredita, acredita só em você mesma. Mas agora não dá, minha família não deixa, eu não consigo, eu não tenho recursos. Acredita, vai, segue seu sonho, segue mesmo com todas essas dificuldades, porque você é capaz de fazer tudo o que você quiser. E só acreditando nisso a gente vai conseguir se tornar capaz, entendeu? Parece meio maluco, mas é assim, a gente tem que acreditar na gente mesma. E aí a gente abre espaço para as outras coisas acontecerem. Então, fica aí essa minha dica. E se colou pra você, colou. Se não colou, também tudo bem. O amor vai além, né? Vai. Além de tudo. Muito obrigada, Rafa, obrigada por sua presença aqui, de verdade. Obrigada. Fiquei muito feliz, adorei a entrevista, adorei. Na verdade, não foi uma entrevista, né? Foi um bate-papo aqui. Super gostoso, divertido. Eu que agradeço. Obrigada e venha mais vezes no Além da Make. Sim, espero você. Só chamar que eu tô aí. Bom, gente, esse foi o Além da Make. Obrigada pela audiência de vocês e até a próxima.